jogador importantíssimo, está na seleção. Mas tem torcedor do Flamengo, e a gente mede isso inclusive com os estádios fechados, rede social funciona para isso. A gente pode até dar desconto aqui e ali, mas às vezes há uma percepção de, pô, será que não está vivendo um grande momento? A gente fala mais sobre esse tema agora. Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017. Veio dos Emirados Árabes e demorou um pouco para se adaptar à nova realidade, mas foi peça importante no ano, mesmo com os vices da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Nos anos seguintes, já adaptado, as boas atuações voltaram. Virou peça fundamental no time titular do Flamengo e foi indispensável no ano mágico de 2019, ganhando um apelido carinhoso da torcida, Everton Miteiro. 2020 chegou e o jogador começou a cair de produção. Mesmo assim, os números ainda eram bons, alguns golaços aconteciam. E Everton Ribeiro voltou para a seleção brasileira. O que o Everton Ribeiro faz e te traz? Ele é um articulador, ele é um pensador, ele é um jogador criativo da penúltima bola. O bicampeonato brasileiro foi conquistado, mas o desempenho do jogador não era mais o mesmo. Algumas questões foram levantadas. Everton Ribeiro poderia estar se desgastando pela mudança tática. O ano mudou e as boas atuações não voltaram, irritando alguns torcedores. No ano, são 31 jogos, 2 gols e 5 assistências. Mesmo assim, o jogador tem a confiança do técnico Tite e foi convocado para a Copa América. Antes fundamental e chamado até de miteiro, fica o questionamento. Everton Ribeiro ainda é figura incontestável nos 11 titulares do rubro-negro? Aí os números do Everton Ribeiro, se torcida tem parte da torcida ou se estão pegando no pé. A gente vai até para o Rio de Janeiro já falar com o Pedro Henrique Torre. Gols, 1 é o 10º. Assistência 5, temos construção em gols 10, aí é o primeiro, ou seja, um item bom, e passes no terço final, né, que é aquele perto da área e tal. Terço final, às vezes na tela fica difícil, mas enfim, é no setor ofensivo do Flamengo. 5º em presenças em jogadas de gol. Partiu Rio de Janeiro, vamos convocar o Pedro Henrique Torre. Pedro, com um estádio de portão fechado, uma coisa que reverbera mais do que o normal é rede social. E óbvio que o Everton Ribeiro, o torcedor do Flamengo, gosta. Acontece que nos últimos meses, o banco do Flamengo aumentou a performance. E quando o banco aumenta a performance, começam algumas discussões. Pô, será que não é melhor esse? Será que não é melhor aquele? E a reportagem mostrou gente pedindo Vitinho e tudo mais. Você que está no Rio, tem muitos conhecidos rubro-negros. Dá para definir como esse momento do Everton Ribeiro? Uma leve insatisfação, aquela pontinha do iceberg, ou já tem gente meio bicuda mesmo? Abraço. Tudo bom, Felipe? Um abraço para você, para o Mauro, Antero, todos os amigos que acompanham a gente aí no Sport Center. Olha, a corneta já foi maior sobre o Everton Ribeiro, principalmente ali no ano passado e no período do Rogério Ceni também, talvez até por questão tática, porque de fato ele contribuía muito mais ali na marcação, ajudando o Isla e tal. Agora é uma maneira mais intuitiva que ele joga com o Renato, né? Se a gente pode dizer assim, contribui mais até para o ataque. Aí deu uma arrefecida, a corneta está um pouco menor, mas rede social, a gente sabe, o Antero também é bem ativo ali, olha demais as redes sociais ali, tem corneta para tudo quanto é lado, o pessoal está sempre bem satisfeito, despeja alguma coisa ali, mas basta um gol como ele fez contra o Corinthians ali, tudo dá uma melhorada, mas ele de fato cresceu bastante assim nos últimos tempos, já com o Rogério mesmo, assim, eu acho que ele tinha
melhorada. Nem tinha jogado tão mal, na minha opinião, assim, nem tinha jogado tão mal assim quanto as pessoas apontavam, mas eu acho que o que aponta isso é que ele não tem muito concorrente pela vaga dele, né? Tem sido criticado, etc., mas ninguém de fato chegou ali e falou: não, Everton, você agora é banco e a vaga é minha. Ninguém se apresentou de fato como o novo titular desse Flamengo aí, tanto que a gente sempre fala em quarteto ali da frente, esse quarteto histórico do Flamengo, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então acho que ele é uma peça fundamental até para dar esse dinamismo no ataque do Flamengo ali. Eu vejo como uma grande dificuldade. Chegou o Kennedy agora, que pode fazer um dos lados do campo ali, né? De repente é uma alternativa. Vamos ficar de olho ali se ele se apresenta, enfim, como esse candidato a, de repente, colocar o Everton Ribeiro um pouquinho no banco, mas está difícil. Desde 2017, o rapaz assumiu a 7, aquele cantinho direito ali, daqui ninguém me tira. Show de bola, Torre. É importante sua perspectiva não só como repórter, mas como cidadão do Rio de Janeiro, né? Como carioca, para justamente carioca e fluminense, né? Muitas vezes a gente continua aqui com a gente. Acabei de receber, segura o Torre aqui para esse debate, mas deixa eu jogar para o Antero. Antero, eu não só não concordo com parte da crítica da torcida, como eu, se fosse o Everton Ribeiro, nem gostaria de ficar vendo TV, que o pessoal só fala do trio. É porque o trio, porque Arrascaeta, porque Bruno Henrique, porque Gabigol. Eu falei, e eu nessa história? Eu jogo a beça, jogo bem demais. E você, Antero, o que você pensa do Everton? Olha, não é o primeiro caso de jogador fundamental, mas não é o mais badalado. Parênteses a respeito de rede social. Uma vez eu falei assim, para quem é cristão, desejo uma boa Páscoa. Para quem não acredita, desejo um bom domingo. Era Páscoa. Um cara mandou para mim, o que você tem contra judeu? Eu falei, eu? Por quê? O cara falou, porque também é Páscoa judaica. Eu falei, e é verdade? Eu falei, não, então, parabéns também, boa Páscoa. Ou seja, Pedro, eu dei boa Páscoa e levei cornetadas. Então, rede social é isso. Você dá bom dia, o cara fala bom dia por quê? Né? Então, a gente tem que estar acostumado e saber depurar bem. Isso serve para jogador de futebol, enfim, pessoas que têm uma atividade pública. O Everton, olha, a gente falou em jogador intocável. Intocável, como eu sou mais velho, eu falo intocável, ainda a minha referência é Pelé. Intocável era Pelé, num time. O resto, todo mundo você pode mexer. Nesse Flamengo de hoje também. Claro que eu estou exagerando. Há muitos jogadores Antero, especiais. Você sabe que o pessoal que faz as nossas tarjas, eles gostam desse tipo de declaração. Daqui a pouco pinta. Antero diz, Gabigol em risco no Flamengo, hein, Antero? Tô brincando, tá? Tô só brincando. Pior não é isso, já tem outra. Às vezes tem essa frase aqui embaixo, né, e aparece a cara de um da gente assim, e o cara pensa que é a gente que tá falando, os caras, olha esse imbecil, não sei o quê. Mas isso é bobagem. Aprendi uma outra coisa também a respeito de rede social. Os caras pegam no pé 1 ou 2 dias, depois já, como a fila anda, tem que pegar no pé de outras coisas, a turma esquece. Bom, jogadores são importantes, esse do Flamengo, vários com serviços prestados maravilhosos e ainda com muito a contribuir. Então, no caso de assim, não tem ninguém que tem alguém que é intocável? Não, não tem. Intocável. Porém, o Everton, ele mostrou, assim como o Diego Ribas, lembra que um tempo ficou na dele, ficou quieto, foi para a reserva, não abriu a boca, acho que na época do Jorge Jesus, inclusive. Né? Depois com o Domenech, talvez próprio com o Rogério foi recuperando espaço, e agora com o Renato. Então, é um jogador que tem experiência, sabe do que pode fazer, é bom de grupo, ficou na dele e recuperou espaço. O Everton Ribeiro me parece ser esse tipo de jogador também. É aquele sujeito que não é explosivo, não é o cara que tem muito marketing, que inclusive no visual já é mais assim contido, mas ele entrega. Agora, é claro que vai oscilar, tem momentos que ele vai ter uma baixa, pode eventualmente perder a posição por um tempo, né? Mas o todo na trajetória dele, na carreira, mas sobretudo, vamos pegar o recorte do Flamengo, é assim, tão bom, esses números mostram, e não sei, eu acho que há às vezes um certo exagero. Ou então se dá uma ressonância maior a um grupo que faz barulho, né? E não é a maioria da torcida. O Everton vai oscilar, como o Bruno Henrique já oscilou, como o Arrascaeta oscila, como qualquer jogador oscila.
né? Mas se olharmos na média o que ele tem feito no Flamengo, é muito importante, embora não seja o mais badalado do quarteto. A gente vê aí... Torre, eu pedi para você ficar justamente... Peraí, Mauro, deixa só para dispensar aqui o Torre, para liberar o Torre, dispensar um verbo horrível ao vivo, para liberar o Torre, porque tem a história do Davi Luiz. Davi Luiz, Flamengo, a história morreu ou nananina não, Torre? Nada, tem que esperar, tem que aguardar, Felipe. O Flamengo está aguardando aí a situação do Davi Luiz de decidir se vai ou não para um clube europeu ainda, né? As inscrições para Champions, que é aquele grande marco ali, mais ou menos, se encerram amanhã por volta das 19 horas daqui de Brasília. Então, até lá, o Flamengo vai ter uma boa temperatura se o Davi Luiz vai ou não para o futebol europeu. Se ele não for, aí dá aquela acelerada de fato e aí as chances aumentam para o Flamengo entrar em contato de forma mais firme assim com o staff do Davi Luiz para trazê-lo, e aí as condições ficam mais favoráveis também, porque o Flamengo não tem como competir com o mercado europeu, então está mais nesse stand-by, pelo menos até amanhã. Amanhã é um dia, acredito, mais chave para essa situação. Só para fechar, Felipe, o Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, depois de 3 dias de folga, e aí tem aí 11 dias para se preparar até o jogo contra o Palmeiras, estreia no retorno do Campeonato Brasileiro. Show de bola, Torre. Grande abraço para você. Mauro, vai que é sua. Flamengo é nosso assunto e a palavra é de Mauro Naves. Não, então, o Davi Luiz é isso mesmo. Como disse o Torre, é esperar, né? Esperar, ver o que vai aparecer. Uma hora era o Benfica do Jesus, depois é o Olympique do Sampaoli, time turco, etc. Eu acho que ainda vai dar liga aí com o Flamengo. Acho que no final ele ainda vai vir para o Flamengo. Esse é o meu sentimento. E com relação ao Everton Ribeiro, vê a reportagem que vocês mostraram, a fala do Tite. Pô, ele é aquele cara que pensa o jogo, é o cara que dá aquele último passe. Aí os números que vocês mostraram aí dele, é exatamente isso, né? O terço final aí, continua com isso. Agora a fase não é como já foi? Não é maravilhosa. Mas o cara tá na seleção. Puxa, mas o que ele não tem feito? Só gol. Fez só um gol, mas... A dele não é fazer gols, é deixar os caras, todos os companheiros, na cara do gol. Então, mesmo nessa fase em baixa, digamos assim, o Tite vê a importância nele. Não sei, vai ser titular? Não vai ser, mas está lá no grupo. Ou seja, claro que o Renato também o vê com muita importância ainda, mas está aumentando a concorrência. Esse quarteto jogava descansado, claro. Então, assim, quando um ficar embaixo agora, já tem uma concorrência direta com as contratações que o Flamengo fez. Então pode acontecer de repente, chegar um jogo ou outro, o Renato achar que a fase dele não está boa e colocar o outro, testar alguém ali naquela função. Mas, de uma maneira geral, ele é fundamental, ele é importantíssimo, é cara que já foi o melhor do Brasil e já foi fundamental nesse quarteto, nas conquistas todas do Flamengo, e é o papel dele. Nem sempre vai estar em alta, mas... eu acho que ele é muito importante por pensar o jogo e os números mostram os passes que ele também ainda proporciona. Não é das melhores a fase e o cara está na seleção. Imagina se estivesse voando, hein? Pessoal, a gente está chegando aqui à reta final, na verdade, últimos metros do Sport Center, nessa metáfora Fórmula 1.